Preste atenção, porque o que está em jogo aqui vai muito além de uma simples transferência de local de prisão. O que parece, à primeira vista, apenas mais um capítulo previsível de um embate político-jurídico, esconde uma engrenagem muito mais complexa, fria e calculada. Enquanto grande parte do noticiário se concentrou em manchetes rápidas, em adjetivos fáceis e na velha disputa de narrativas, um movimento central passou quase despercebido. Um detalhe que muda completamente a leitura dos fatos e revela uma estratégia que não tem nada de improvisada. O que você vai ouvir agora não é sobre pena, conforto ou desconforto. É sobre poder, discurso e controle da narrativa. Durante semanas, Jair Bolsonaro permaneceu custodiado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E não em condições comuns. Segundo a própria decisão judicial, ele recebeu um tratamento diferenciado, muito distante da realidade enfrentada pela imensa maioria dos presos no sistema penitenciário brasileiro. Ar-condicionado, televisão, frigobar, banheiro privativo e até um protocolo especial para o recebimento de comida preparada fora da unidade. Um cenário que, para qualquer observador minimamente atento, já levantava uma pergunta incômoda. Por que um condenado por tentativa de golpe de Estado estava sendo tratado de forma tão distinta dos demais envolvidos nos atos de 8 de janeiro? Esse contraste não é um detalhe irrelevante. Ele é o ponto de partida de toda a engrenagem que se seguiu. Enquanto outros condenados cumpriam pena em condições duras, compatíveis com a precariedade reconhecida do sistema penitenciário brasileiro, Bolsonaro ocupava uma cela que muitos chamariam, sem exagero, de privilegiada. E ainda assim, a narrativa que começou a ganhar força nas redes sociais e em declarações públicas era a de perseguição, humilhação e sofrimento extremo. É aqui que o segundo movimento entra em cena. Familiares e aliados do ex-presidente passaram a divulgar vídeos, falas e postagens descrevendo supostas condições degradantes da prisão, uma construção discursiva cuidadosamente alinhada com a ideia de vitimização. Não se tratava apenas de reclamar, tratava-se de criar um ambiente simbólico no qual Bolsonaro aparecia como alvo de abuso estatal, mesmo diante de evidências documentadas de privilégios claros. Essa contradição é central para entender o que viria depois. Segundo a decisão de Alexandre de Moraes, essas manifestações não foram vistas como simples desabafos emocionais. Elas foram interpretadas como parte de uma tentativa sistemática de deslegitimar o cumprimento da pena e atacar o judiciário. Não por acaso, o ministro anexou vídeos e declarações específicas para embasar essa leitura. A mensagem implícita era clara. Havia uma campanha de desinformação em curso, organizada para sustentar uma narrativa política de perseguição. E aqui é preciso fazer uma pausa para entender o cenário mais amplo. Narrativas de vitimização não surgem por acaso, elas são ferramentas políticas poderosas. Ao se colocar como vítima, um líder mantém mobilizada sua base, desvia o foco das condenações e transforma decisões judiciais em combustível para discurso ideológico. Esse roteiro não é novo, nem exclusivo do Brasil, mas neste caso específico, ele encontrou um obstáculo inesperado. A transferência para Papudinha não deve ser lida como um simples endurecimento da pena, ou como uma resposta emocional às críticas. Pelo contrário, segundo a própria decisão, trata-se de um local com condições ainda mais favoráveis do que aquelas oferecidas na Superintendência da Polícia Federal. Um espaço amplo, com mais de 60 metros quadrados, dividido entre área interna e externa, cozinha equipada, geladeira, armários, cama de casal, televisão e banheiro com água quente. Além disso, há a possibilidade de banho de sol com total privacidade e horários flexíveis. À primeira vista, isso parece contraditório. Como assim, diante de críticas sobre privilégios, a resposta é uma cela ainda melhor estruturada? É exatamente aqui que a jogada se revela. Ao transferir Bolsonaro para um espaço oficialmente reconhecido como cela especial, com regras claras, visitas regulamentadas e estrutura formalizada dentro do sistema penitenciário, Moraes desmonta duas narrativas ao mesmo tempo. A primeira é a narrativa da perseguição. Se o próprio judiciário reconhece e detalha publicamente as condições favoráveis da nova cela, fica muito mais difícil sustentar o discurso de sofrimento extremo ou de violação da dignidade humana.
A decisão é explícita ao afirmar que a pena vem sendo cumprida com absoluto respeito à dignidade da pessoa humana. Tudo está documentado, descrito e formalizado. A segunda narrativa desmontada é a dos privilégios informais. Enquanto Bolsonaro estava na Polícia Federal, cada detalhe do seu tratamento podia ser explorado politicamente, tanto por críticos quanto por aliados. Na Papudinha, ele passa a ocupar uma estrutura prevista para casos específicos dentro de regras institucionais mais claras. Ou seja, o privilégio deixa de ser um favor excepcional e passa a ser uma condição regulamentada. Isso muda completamente o discurso. Outro ponto fundamental é o impacto simbólico da decisão. Moraes deixa claro que o sistema penitenciário brasileiro é precário, mas também evidencia que Bolsonaro não estava sendo submetido a essa precariedade. Ao fazer isso, ele expõe uma desigualdade que até então era pouco discutida nos grandes debates públicos. A pergunta deixa de ser por que Bolsonaro está preso e passa a ser por que ele estava sendo tratado de forma tão diferente dos demais condenados. A transferência também redefine o terreno do debate jurídico. Antes de analisar qualquer novo pedido de prisão domiciliar, o ministro determina a realização de uma perícia médica pela Polícia Federal. Isso desloca o debate do campo emocional para o campo técnico. Não se trata mais de alegações genéricas sobre saúde, mas de laudos, critérios objetivos e avaliações formais. Mais uma vez, a narrativa perde espaço para o procedimento. Outros pedidos da defesa seguem a mesma lógica. A assistência religiosa é reconhecida como legal, sem alarde. O pedido de uso de Smart TV, por outro lado, é negado com base clara na Lei de Execução Penal, que não garante ao preso o direito a aparelhos com acesso à internet ou plataformas interativas. Não há espetáculo, há aplicação fria da norma. Até mesmo a assistência religiosa é tratada de forma institucional. As visitas são autorizadas, dentro das regras, sem excepcionalismos. Tudo isso compõe um cenário no qual cada movimento é calculado para reduzir o espaço da narrativa política e ampliar o peso do procedimento legal. O ponto central que muitos ignoraram é que essa decisão não fortalece a imagem de Bolsonaro como vítima. Pelo contrário, ela expõe, de forma detalhada e documentada, que ele esteve e continua estando em condições privilegiadas em relação à maioria absoluta dos presos. E, ao fazer isso, neutraliza o discurso de perseguição que vinha sendo alimentado. A chamada Papudinha deixa de ser símbolo de punição e passa a ser símbolo de enquadramento institucional. Não é um castigo extra, é um reposicionamento estratégico, um ambiente onde as regras são claras, os privilégios são formalizados e a margem para a exploração política é drasticamente reduzida. Quando se observa o conjunto da decisão, fica evidente que não se trata de reagir a críticas, mas de antecipar movimentos. Ao reconhecer publicamente os privilégios, ao descrevê-los em detalhes e ao justificar a transferência como resposta a uma campanha de desinformação, Moraes assume o controle da narrativa. Ele tira o discurso das redes sociais e o traz para o campo documental. A grande ironia é que aquilo que foi apresentado por aliados de Bolsonaro como uma piora nas condições de prisão se revela na prática como um ambiente ainda melhor estruturado. Essa contradição enfraquece o discurso da vitimização e coloca seus defensores diante de um dilema. Ou reconhecem os privilégios, ou precisam explicar por que uma cela descrita como confortável ainda é tratada publicamente como cenário de sofrimento extremo. No fim das contas, a transferência não fala apenas sobre Bolsonaro. Ela fala sobre como o judiciário reage quando percebe que suas decisões estão sendo usadas como matéria-prima para campanhas de política de desinformação. Fala sobre a tentativa de impor limites a um jogo discursivo que transforma qualquer ato institucional em munição ideológica. A jogada, portanto, não está no destino final, mas no caminho. Não está no espaço físico da cela, mas no espaço simbólico que essa decisão ocupa. Ao mesmo tempo em que garante condições dignas, o judiciário retira o argumento da perseguição. Ao mesmo tempo em que reconhece a precariedade do sistema, evidencia que ela não se aplicava naquele momento ao ex-presidente. O que fica é uma mudança silenciosa, porém profunda no tabuleiro. Uma decisão que não grita, não provoca, mas expõe. Expõe privilégios, expõe contradições e expõe a dificuldade de sustentar uma narrativa de vítima diante de fatos oficialmente registrados.
É nesse ponto que muitos se perderam, focados apenas na superfície, sem perceber que o verdadeiro movimento estava acontecendo em outro nível. Agora, a pergunta que resta não é se a cela é maior ou menor, mais confortável ou menos confortável. A pergunta é quem controla a narrativa daqui para frente, porque a partir desse movimento, o discurso deixa de ser alimentado por insinuações e passa a ser confrontado com documentos, descrições oficiais e decisões fundamentadas, e isso, no jogo político, muda tudo. Compartilhe essa reflexão, discuta, questione, porque entender o que está por trás dos fatos é o primeiro passo para não ser conduzido apenas pelas manchetes. O debate está aberto e a leitura dos movimentos importa mais do que nunca.